Nesse vídeo eu vou te explicar os motivos pelos quais você deveria evitar o investimento em CRI, CRA e debêntures. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o tema desse vídeo é renda fixa, com foco em CRI, CRA e debêntures. E por que você, que está me ouvindo, deveria evitar esses investimentos? Primeiro, preciso lembrar o seguinte: eu sou adepto de você possuir uma fatia de renda fixa de maneira permanente no seu portfólio de investimento. Afinal de contas, o caixa é que vai te proporcionar aproveitar oportunidades de mercado. É o caixa que te protege de momentos complicados no mercado financeiro e na economia como um todo. Agora, quando eu falo caixa, eu estou dizendo para você colocar em títulos conservadores, para você não correr risco desnecessário. E risco mesmo, não simplesmente volatilidade. Estou falando de risco de perda patrimonial permanente. Esse é o medo que você precisa ter. E quando a gente está falando de perda patrimonial permanente, isso pode ocorrer em títulos de renda fixa, se o devedor não te pagar porque quebrou, eventualmente porque entrou em recuperação judicial e vai te dar calote. Isso pode acontecer. Então você precisa ser extremamente conservador ao investir em dívida, renda fixa, para que você não incorra no erro de ficar pegando moedas debaixo de um rolo compressor. E com relação a CRI, CRA e debenture, eu percebo que os investidores, mais de 90% deles, são absolutamente incapazes de entender o risco que estão correndo. Porque é vendida a ideia para você de simplificação pelo assessor de investimento, etc., mas na prática não tem nada de tranquilo e simples. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, vamos entender aqui brevemente o que são esses títulos, esses investimentos. Debentures, CRIs e CRAs. Começando por debenture, que nada mais é que um título de crédito vendido no mercado financeiro, que é usado como uma fonte de financiamento das empresas, sociedades anônimas. Bancos e instituições financeiras no geral não podem utilizar a debenture, só os títulos de crédito bancários, como LCI, LCA e CDBs. Então, as debêntures ficam para empresas não financeiras e são uma fonte de financiamento, uma fonte de dívida, onde você não precisa passar pelo spread bancário. Você não precisa do banco como intermediário para alcançar a poupança popular. O que eu quero dizer com isso? Você, empresa, que quer uma dívida de longo prazo, então a debenture é uma dívida de longo prazo, acima de 2 anos de vencimento. Senão você simplesmente emite notas promissórias, que aí é para curto prazo, menos de 2 anos. E aí você emite essa debênture, visando uma dívida de 5, 10 anos, longo prazo, onde você não passa pelo banco, então a sua taxa, seu custo de crédito é menor, desde que o seu rating, que é a classificação de risco de crédito, seja alto. E aí você capta num custo mais baixo. Por quê? Você quer construir uma nova fábrica, você quer fazer uma aquisição de uma empresa no momento oportuno, você quer simplesmente colocar dinheiro dentro da empresa para satisfazer algumas obrigações. Isso acontece. Tem uma fonte de financiamento, uma dívida de longo prazo. E aí você vai lá, junto ao mercado financeiro, junto aos investidores, junto à poupança popular, e busca essa grana. Quando eu falo poupança popular, não estou falando que é só o povo que vai investir. Você vai ter pessoa jurídica investindo, é livre, salvo se tiver alguma restrição ali na escritura de emissão dessa debenture. Então é isso, debenture é você investir nas empresas, mas na condição de credor. A empresa vai dever para você. É isso para simplificar. E quando a gente fala de CRI e CRA, aí o negócio é mais complicado. Por quê? Porque é vendida a ideia de ser uma debênture com isenção de imposto. Será que é assim? Será que é assim mesmo? Por que isenção de imposto? Porque os juros que você recebe do CRI e do CRA, esses juros são isentos de imposto de renda. Por quê? O que é o CRI? Certificado de Recebíveis do Setor Imobiliário. É uma fonte de captação, uma fonte de financiamento, é uma dívida que beneficia o setor imobiliário, que é um setor muito importante para o país. E o CRA também, só que no caso para o agronegócio. Simples assim. Então, fica parecido com uma debênture, só que sem imposto no juro. Mas não é assim. Porque você tem ali debêntures isentas de imposto de renda. Aí a gente está falando da debênture incentivada, que aí está ligada ao setor de infraestrutura. Então, para simplificar, é isso que eu estou te falando. E agora vem o porquê você deveria evitar de investir nesses títulos? Começando com debenture. E o principal motivo é, quando você investe numa debenture, você casa com o título. Você casa até o vencimento, e geralmente a longo prazo. Então qual é o problema? Quando a gente está falando de uma empresa da Bolsa de Valores, tipo uma Klabin, então olha só, Klabin é uma empresa da Bolsa de Valores. Então você consegue acompanhar os balanços e saber se a empresa está indo bem ou se ela está prestes a quebrar. Você acompanha isso. Contudo, a debenture também é utilizada por empresas fora da Bolsa de Valores, desde que sejam sociedades anônimas. E aí você não tem esse acesso aqui simples, por exemplo,
no Investidor 10 de clicar em contábil e ter acesso aqui o resultado financeiro da empresa, quanto que ela deu de receita e principalmente de lucro. Olhar para a geração de caixa de uma empresa para verificar se ela vai conseguir pagar os credores. Isso é muito importante. E aí você tem uma série de debêntures que você compra de empresas que têm capital fechado. Você não vai acompanhar. Você só acredita no rating. Só que o rating a gente sabe que não é grande coisa. Na crise de 2008, os títulos subprime eram AAA, o risco mais baixo possível. E deu no que deu. Então, cuidado. Ah, Luan, e se for uma empresa de capital aberto? Posso investir numa debenture? Aí você até pode. Mas qual que é o problema? É o casamento. Se você em algum momento quiser sair antecipadamente do título, você provavelmente vai perder dinheiro. Por quê? Porque não existe liquidez no mercado secundário de debenture. Não é como nos Estados Unidos, onde o mercado de bonds possui bastante liquidez. No Brasil, não. E aí você fica na dependência da corretora fazer esse resgate antecipado para você, vendendo título para um terceiro, te spreadando, e dificilmente você vai ganhar com marcação a mercado. Raramente. Então você casa, você tem que ficar até o vencimento. É uma escolha muito difícil, porque liquidez você não tem. E aí imagine uma situação em que você percebe que a empresa, mesmo da Bolsa de Valores, começou a perder saúde financeira. Se você estivesse investindo na ação, talvez você conseguisse vender a ação com lucro, porque você conseguiu prever essa situação financeira ruim. Mas, no mercado de debêntures, você vai sair e vai perder dinheiro. Olha que problema, por causa da ausência de liquidez. Sendo assim, seja porque você não tem liquidez, seja porque você pode estar investindo em empresas que aparentemente são boas, mas são de capital fechado e você não consegue acompanhar, você deveria evitar o mercado de debêntures. Até porque a diversificação em debêntures é muito complicada. Você tem que investir uma quantia relativamente alta, então você não consegue diversificar. Quando a gente fala de análise de crédito, o ideal é diversificar bastante, bastante. Você não consegue fazer isso. Agora, por meio de um fundo de infraestrutura negociado na Bolsa de Valores, onde você tem isenção de imposto, nos FII Infra, aí pode fazer sentido. Aí sim, que você tem um portfólio diversificado, juros com isenção de imposto e marcação a mercado, se você ganhar dinheiro com marcação a mercado, também isenta de imposto. E com a liquidez da Bolsa de Valores. Então não faz sentido investir em debenture. Para a maioria das pessoas físicas, não faz sentido esse risco. Mas ainda é perdoável você investir numa debenture da Klabin, de uma empresa com uma solidez financeira comprovada e que você consegue acompanhar na Bolsa de Valores, se você quer carregar até o vencimento. Agora, CRI e CRA é problema. Por mais que haja a isenção de tributo. Por quê? Porque você não sabe exatamente qual é o risco que você está correndo. Numa debênture da Klabin, você sabe que o devedor é a Klabin. Você tem condições de saber disso facilmente. Então você sabe que você vai perder dinheiro se a Klabin ir mal ou vai receber ali o contratado se a Klabin ir bem. Simples. Na debênture ainda você tem essa transparência mais clara. Agora, vamos supor que haja ali na corretora um CRA da Klabin. CRA, Klabin, vencimento tal, CDI mais 1, CDI mais 2. E aí você fala, pô, Klabin, né? Com isenção de imposto, com essa taxa, vou comprar. Primeiro que é o mesmo problema da debênture, a ausência de liquidez. E até pior. Segundo, e aqui mora o problema de verdade, é que você tem uma certa opacidade quanto ao efetivo devedor do CRA. Pera aí, Luan, não é a Klabin? Não necessariamente. Não é porque o nome Klabin aparece na frente do título que o devedor é a Klabin. E o problema disso tudo é que em muitos materiais publicitários que o assessor, que a corretora manda para você, isso não fica claro. Parece que o devedor é a Klabin ou qualquer outra empresa que possa emitir CRA ou CRI. É um problema. Por quê? Porque eventualmente a Klabin pode não ser o sacado ao devedor. Ela pode ser o cedente. Como assim, Luan? Vamos lá. Como é que funciona a estruturação de um CRA ou de um CRI? No caso, a Klabin pode ser, no modelo híbrido, o sacado, o devedor, beleza, aí fica mais fácil de entender. Mas e se ela antecipar recebíveis junto a uma instituição financeira chamada securitizadora? E se ela quiser pegar contas a receber, crédito que ela tem e falar, olha, eu vou pegar esse crédito, eu vou passar para uma securitizadora, a securitizadora vai empacotar isso e criar um CRA, vai vender no mercado para os investidores, naquela oferta pública, aquela oferta primária, e esse dinheiro vai para a Klabin. Só que eu te pergunto, a Klabin passou esse crédito para você, o crédito dela, ela recebeu a grana, só que agora você tem que receber da Klabin? Não, mas dos devedores da Klabin. E se esses devedores não forem bons pagadores? E se você nem souber efetivamente quem são esses devedores? Tá vendo a opacidade? É claro que você tem condições, se ir a fundo, de entender
quem são os devedores e se o devedor é a Klabin ou não. Isso se você analisar com cuidado a lâmina, se ela for bem transparente. Eu peguei uma última lâmina aqui, que eu encontrei, no caso da 3 tentos. E aqui está claro. Aqui a gente reconhece a clareza de que há aqui uma oferta pública de um CRA lastreado em direitos creditórios do agronegócio devidos pela. Então, se é devidos pela, ela é a devedora. Aqui tá bem claro. Só que eu já cansei de olhar material publicitário, especialmente, que é enviado para você e não deixa claro isso. Quem é o devedor? Isso é um absurdo. E como que você vai saber? Porque veja só, não sei se você conseguiu me entender. Eu vou aqui num release trimestral, vou no balanço patrimonial da Klabin, tá? E aqui em ativos, o que você tem? Você tem contas a receber. E aqui é 1 bilhão e 800, quase 2 bilhões de reais de contas a receber. O que é isso aqui? Por exemplo, a Klabin foi lá e vendeu madeira. E vendeu a prazo. Ela tem 2 bilhões aproximadamente a receber. Só que vamos supor que ela precise desse dinheiro agora. E aí ela está disposta a receber menos. Ela procura uma securitizadora que empacota tudo, vende ao mercado. A Klabin recebe uma grana da oferta. E aí quem vai receber essas contas a receber aí são os investidores do CRA. Não necessariamente será assim. Pode ser que a Klabin seja o sacado do título, o devedor do título. Só que aqui pode ser um monte de duplicata da Klabin que foi empacotada no CRA. E não é a Klabin o devedor. E nem sempre está claro no material publicitário. E aí eu te pergunto, você tem a obrigação de investigar isso aqui? Olha, seria bom se você vai investir nisso aqui. Só que a maioria dos investidores não vai olhar isso aqui. E se for contas a receber, aí você se lascou, porque acompanhar eventualmente vários devedores ao mesmo tempo não faz sentido você correr esse risco. Igualmente, quer investir em CRA, em CRI, tem que investir de forma diversificada através de fundos listados na Bolsa de Valores. E aí eu estou falando de fundo de papel, fundo imobiliário, fundo de CRI, que você encontra por aí na bolsa, e CRA, está investindo no agronegócio? Fiagro, de papel também. Não faz sentido investidor, pessoa física, investir individualmente em CRI e CRA. Até perdoa em debenture, que é mais fácil. Ou se você investiu num CRA, onde a Klabin efetivamente é o devedor, e você investigou isso com cuidado. Mas, sabe, essa complexidade que não entra na minha cabeça. O pessoal estimular você a investir nesse tipo de negócio. Não faz sentido. Se você tem fundos com cotas negociadas na Bolsa de Valores, diversificado, mas tem a taxa de administração. Mas peraí, cara. Você tá achando que você é capaz de montar uma carteira de CRI, CRA e debêntures diversificada para gerir esse portfólio de forma profissional? Bom, se você acha, a gente está falando de investidor profissional. Mas será que é o seu caso? A gente precisa ter humildade e reconhecer as nossas limitações. É por isso que eu estou te dizendo. E a quantidade de carteira de CRI, CRA e debênture ruim que eu já vi por aí, trabalhando como consultor, não é brincadeira. Por isso que eu estou te dizendo. Por meio de fundos, faz sentido. Individualmente para a pessoa física, não faz sentido. Não entra na minha cabeça. Ainda mais quando você investe em empresas de capital fechado. Aí olha só, isso aqui é imperdoável. Mas a quantidade de carteiras que tem isso aqui é impressionante. Achando que a corretora fez a análise correta, a corretora não tá nem aí, só vai distribuir. E que o rating é suficiente. A gente sabe que não. E esse aqui é só um dos erros que o pessoal comete na renda fixa. E acaba perdendo dinheiro, pegando moedas debaixo de um rolo compressor. Eu trago muito mais detalhes sobre erros típicos ao analisar renda fixa, que não é tão simples quanto parece, no meu treinamento, que está aqui, aonde? No meu curso, Formação Mira Investing, da comunidade FMI, que é a minha comunidade. Nesse curso eu tenho um módulo dedicado à renda fixa, fazendo com que você evite esses problemas, essas armadilhas. O curso é completo, não tem só renda fixa, ações, fundos imobiliários, exterior, criptomoedas e muito mais. 40 horas aula. E ainda você tem os meus relatórios de análise no plano anual, somente das melhores ações da bolsa, com vantagens, desvantagens, tudo que você precisa saber sobre as empresas de maneira objetiva e clara e com cálculo do valor intrínseco. Grupo Mateus, Sabesp, Odontoprev, Equatorial Energia, BTG Pactual, VEG, Caixa Seguridade, Multiplan, Itaú e Vivara. Um relatório por mês, no máximo 15 empresas, porque a máxima filtragem é o meu compromisso aqui com você. Além de tudo, você tem os vídeos exclusivos para membros e análise de carteira dos membros em vídeo. Conheça todos os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso apenas R$2 por dia e no plano anual dá menos do que R$2 por dia, que hoje não é nenhuma coxinha, e você vai estar investindo na sua educação e na sua tranquilidade, tornando-se um investidor mais independente, mais livre, mais consciente. De novo,
link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro como vai ficar a estratégia de dividendos com o novo imposto sobre dividendos recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados.